Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre a revelação divina, parte 1 de não sei quantas que vão haver. Eu sou Pedro Luiz. Eu sou Alexandre Ferreira. Ok, eu vou me justificar já. Hoje eu estou acompanhando Dona Petroa num compromisso profissional. Então eu estou gravando, eu vim pro carro para gravar esse programa. Isso aí. Por isso esse som estranho, diferente. Se vocês vissem o modo com o qual eu estou gravando, eu estou parecendo um Robocop dos trópicos para tentar aí conseguir gravar com alguma qualidade, a qualidade de sempre do áudio de uma conversa. Qualidade de áudio ao menos a gente tem. E aí então a gente de edição, vai fazer esse... De edição também. É uma malandragem. Se as pessoas soubessem a malandragem que a gente anda fazendo na edição, né, Alexandre? Pois é. Como diz aquele meme, ficariam enojadas. E aí, Alexandre Ferreira, por isso eu vou pedir escusas, como diz aí um proto-candidato a presidente do Brasil, para não apresentar o jogo hoje, porque senão eu vou gastar muito plano de dados. E o Brasil de Paulo Guedes não está barato, mas também porque na correria eu não tive tempo de preparar. E hoje é dia do teólogo, no dia que gravamos. Então eu peço a indulgência do dia do teólogo. Boa. Muito bem. Tá desculpado. Pode ser, então? Né? Eu, em nome de toda a audiência do Uma Conversa, te desculpo. Ok. Eu agradeço a imensa misericórdia. E vamos em frente. Bora pro tema sem perder tempo hoje. Aprove a Deus na sua bondade e sabedoria revelar-se a si mesmo e dar a conhecer o mistério da sua vontade, segundo o qual os homens, por meio de Cristo, Verbo encarnado, têm acesso ao Pai no Espírito Santo e se tornam participantes da natureza divina. Em virtude desta revelação, Deus invisível, na riqueza do seu amor, fala aos homens como amigos e convive com eles para os convidar e admitir à comunhão com Ele. Esta economia da revelação realiza-se por meio de ações e palavras intimamente relacionadas entre si de tal maneira que as obras realizadas por Deus na história da salvação manifestam e confirmam a doutrina e as realidades significadas pelas palavras, e as palavras, por sua vez, declaram as obras e esclarecem o mistério nelas contido. Porém, a verdade profunda, tanto a respeito de Deus como a respeito da salvação dos homens, manifesta-se-nos por esta revelação em Cristo, que é simultaneamente o mediador e a plenitude de toda revelação. Bom, Alexandre, é o seguinte, lá vamos nós numa empreitada que a gente não tem muita ideia de quanto vai durar. Lógico que esses programas não vão acontecer em sequência, mas a gente resolveu falar de revelação divina. E a gente vai falar um pouco da questão do fenômeno religioso. Lógico, a gente está falando de um lugar, somos cristãos católicos, então a gente vai falar de revelação divina sob esse ponto de vista, ou a partir desse ponto de vista, melhor dizendo. Mas a gente tem outras abordagens a fazer. A gente tem outras abordagens sobre revelação a fazer, não é isso, Sim. Alexandre? Essa é a primeira de muitas. Não fiquem nem alvoroçados, nem ansiosos e também não fiquem perdidos, né? Uma hora você vai se encontrar, uma hora talvez você... Se talvez nesse primeiro momento você não se reconheça, né? Fala assim, não era bem isso que eu entendi como revelação, mas calma, a gente vai chegar lá, né? E a gente vai, como o Pedro disse, sem pressa. Alexandre, eu acho que aqui você puxou uma coisa que eu estava pensando hoje à tarde e a gente nessa pré-conversa que a gente tem antes de gravar, não falei, a diferenciação de revelação divina enquanto matéria teológica, enquanto assunto da teologia, daquilo que hoje em dia se fala muito, que são as revelações pessoais. Eu acho que a gente precisa pontuar isso já de saída, certo? Porque as revelações pessoais
pessoais, elas são o que são, pessoais. Eu acho que isso é importante, né? Tem muita gente que fala, eu não sei quando você exerceu o ministério, você passou por isso, as revelações pessoais dos santos, né? Por exemplo, Santa Faustina, que tem lá uma revelação, porque o Papa João Paulo II tinha toda uma aproximação com Santa Faustina e um carinho pela figura de Santa Faustina, e um bem-querer, e tinha todo o assunto da revelação do Jesus misericordioso. Ele até instituiu o Domingo da Misericórdia, e eu lembro que um dia, numa conversa com alguém que eu poderia chegar um pouco mais sério, eu disse, olha, mas essa é uma revelação particular da Santa Faustina, e ela é uma revelação que um Papa colocou, não é, o Domingo da Misericórdia e tudo, mas, Alexandre, me corrija se eu estiver errado, eu não preciso especificamente acreditar naquilo que Santa Faustina escreveu ou falou para ser um católico. É isso ou não é? É isso. Sumariamente, é isso. Pero. É isso. Pero, se falar que não, a gente é enxotado das igrejas. Ai, né? Jesus. Então, Pedro, a gente fala, né, que é uma revelação pessoal, a gente pode falar até que é uma revelação especial, pelo menos até que se prove o contrário, né? E isso é muito importante, porque as religiões nascem dessas experiências, né? Nascem desse tipo de, digamos, fenômeno que está muito próximo de nós em termos de história, né? De data histórica. Santa Faustina é muito próxima a nós, né? Uhum. Não tenha dúvida nenhuma que neste exato momento em que nós falamos, alguém deve estar tendo alguma revelação. Olha que doideira, né? No que isso... Particular, né? No que isso vai dar, né? A importância que isso terá para a humanidade, não vou nem dizer para a igreja, para a humanidade, isso só o tempo dirá, né? Porque, volto e repito, as grandes tradições religiosas geralmente nascem de uma revelação pessoal, particular, né, de uma pessoa ou de um grupo, né, e depois isso toma contornos que às vezes resulta inclusive em cisões, né, em divisões aí de ramos dentro daquela digamos, linhagem espiritual, né? Então, se a gente for pensar, né, que as três grandes religiões monoteístas, judaísmo, mas também o cristianismo e o islamismo, eles têm uma raiz comum que é o pai Abraão, né? Mas em um determinado momento o cristianismo foi por um lado, depois um pouco mais pra frente ali no século VI e VII, o islamismo foi por outro, tem um tronco comum, né? A gente pode dizer que tem até uma experiência religiosa ancestral comum, mas num determinado momento houve diferenças, para não dizer cisões, divergências. Talvez um novo ramo, uma ramificação, né? Sim. Porque, por exemplo, o Islã, ele vem de uma revelação particular do anjo Gabriel para Mohammed, né? Embora nós não creiamos, e assim, não há nenhuma ligação, por mais que ele fale do anjo Gabriel, que nós tenhamos o anjo Gabriel aí no nosso composto teológico, ainda assim, a gente acredita que Mohammed, Maomé, fez aí uma caminhada própria, e sim, veio de uma revelação. Mas para nós cristãos, isso a gente vai retomar um dia mais para frente, para nós cristãos a revelação já foi dada. Sim. Eu acho que é importante a gente dizer isso. A revelação de Deus, ela foi concluída com a transmissão de todo o conhecimento a respeito de Deus, de Jesus para os apóstolos. Correto? E os apóstolos passaram para os seus sucessores, os bispos, a missão de depurar, especificar. Não é especificar, não é a melhor palavra, não é? Talvez depurar, talvez dizer explicitar. Essa é a palavra mais correta. Explicitar a revelação no decorrer da história. Isso é importante, não é? Então, quando a gente faz a diferenciação da revelação, vamos
vamos lá. Revelação com R maiúsculo, não é? Isso a gente usa para tradição. Mas revelação com R maiúsculo Perfeito. É a revelação de Jesus, não é? Para os apóstolos, concluída e que vem sendo explicitada pela igreja. E as revelações, e a gente pode colocar aqui com R minúsculo e no plural, não é? Talvez seja a melhor definição, elas são de ordem particular, não são colocadas em descrédito, mas elas não são fundamentais para aquilo que é a vida cristã católica. Ô Pedro, digo como cristãos católicos, diga, Alexandre. E a igreja foi malandra, né? Porque o que a igreja fala hoje, né? Assim, primeiro que a igreja olha com desconfiança para toda revelação particular. Chegou alguém falando que tem uma revelação particular, né? Deus me falou, vi Nossa Senhora. A primeira coisa que a igreja fala é, pera. Nunca fala, é mesmo, que legal, vamos transmitir isso para mais alguém. Primeiro é isso, olha com desconfiança. Sim. Segundo tenta da maneira mais acurada perceber se esta revelação particular é consonante, né? Não fere em nada aquilo que é esta grande revelação com R. E aí sim, se está tudo nos conformes, isso acontece, por exemplo, com Santa Faustina, que o Pedro já citou, né? Não há nada no Diário de Santa Faustina, né? No legado espiritual de Santa Faustina que contradiga, que vá contra aquilo que está nas Sagradas Escrituras e na grande tradição magisterial, a gente pode dizer doutrinária também, da Igreja Católica. É herético, não tem nada de herético, nem que cheire, que soe a heresia. Então, a Igreja, inclusive o Papa Karol Wojtyła, incentivou, né? Sim. Ajudou a propagar a devoção e os ensinamentos ali de Santa Faustina. Então, ao mesmo tempo que é um baralho de cartas marcadas, porque no fim essas revelações elas servem exatamente para isso, para corroborar, para confirmar aquilo que está na Sagrada Escritura. Eu acho uma coisa muito bonita, Pedro, que é o seguinte: essas revelações particulares continuarem ao longo dos tempos acontecendo, significa que Deus não abandona seu povo nunca. Porque a gente podia falar assim, bom, se em Jesus está completo tudo aquilo que Deus já revelou, então, para que Deus continua com essas pequenas revelações, digamos assim? Porque Deus não abandona o seu povo, né? E porque a fé é algo dinâmico e acontece, sobretudo, no humano. Em via de regra, a fé não está num livro, não está num cálice sagrado, não está num templo sagrado, está no humano, e o humano é vivo, né? Então, para a fé ser viva, ela se manifesta nos vivos, e, portanto, para cada geração é preciso que essa vivacidade esteja diante de nossos olhos. Isso é bonito demais, né? O padre Quevedo costumava dizer isso, que o Alexandre está dizendo, que os milagres são uma assinatura de Deus na história. Perfeito. Talvez a gente possa colocar também as revelações, não é? E nesse sentido, o Quevedo dizia, para que a fé continue viva, para que a fé continue acontecendo. E olha, o Quevedo tinha todo um discurso contra qualquer milagre, contra qualquer fenômeno diferente. Ele era muito duro em relação a isso, mas ele falava dos milagres como uma assinatura divina. Aliás, na música que você vai ouvir no desse patrocinador hoje, é o Padre Zezinho, e ele fala isso com muito respeito, né? Ele diz, Deus nunca falou comigo, ele nunca me apareceu, eu nunca vi um anjo, nem de ninguém de lá do céu, eu nunca vi Maria, nunca tive uma visão, respeito quem diz que viu, mas também respeito quem diz que não. E no fim ele faz ali toda uma digressão a respeito daquilo que é necessário para a fé. Pedro. E que Deus nunca lhe apareceu, mas a gente mesmo crê em Deus. Não é? Duas coisas. Primeiro que agora você me deixou decepcionadíssimo, porque eu pensei que nós íamos ouvir Grupo Revelação. Quem sabe lá pro quinto sobre o tema. Vamos escolher bem uma música do Grupo Revelação. Agora, uma outra coisa, da mesma maneira que a gente pode dar esse passo
bem compassado e bem contextualizado com o presente, a gente pode também dar um passo para trás, né, Pedro? Para, digamos, pré-história da revelação, antes de que ela se tornasse uma escritura sagrada e consagrada em grandes nomes que estão lá no livro do Gênesis, a gente pode dizer que Deus não abandonou a humanidade nunca, né? Desde quando a humanidade pisou nessa terra, né? Então, revelação... Desde quando a humanidade pisou na bola, Deus continuou... Exato, né? Gostei do pisou na bola. Aliás, Alexandre... Que a terra é bola. Pois é. Esses dias... também gostei. É um geoide, esses dias eu li. Mas esses dias é interessante que a Letícia precisou falar sobre pecado original genômico. Eu vi isso. Que usava lá o tema de pecado original. E ela pediu uma definição muito sintética de pecado original, e eu falei ali, não é, de Adão e Eva, da transgressão, que fizeram com que o ser humano se afastasse de Deus. E aí é lógico, tem a galera que tem uma dificuldade muito grande de interpretar texto e falar, mas eu acho que Deus não se afastou da humanidade, você errou. Aí dá vontade de falar, mas você leu o que foi escrito, né? Ninguém falou que Deus se afastou. Exato. Deus nunca se afastou da humanidade. A humanidade, sim, pode ter, e volta e meia se afasta de Deus, mas Deus jamais se afasta da humanidade. E é justamente nessa relação de Deus com a humanidade que se dá o contexto da revelação. Antes, Alexandre, eu tô cheio dos antes, cara, e os antes estão estragando a pauta que o Alexandre propôs. Imagina. Eu acho que é importante lembrar, dentro da teologia da revelação, que é Deus quem se revela. Boa. Não é o homem que descobre a Deus. Sim. É um ato que parte de Deus. E aí agora a gente pode seguir em frente, né, Alexandre? Sim. É Deus que se revela. Sempre se revelou, né? E o homem tem essa ingrata tarefa própria do ser humano, porque se Deus sempre se revela, já está pressuposto que ele se revela para alguém. Então a gente pode entender, inclusive, o ser humano como esta parte da criação capaz de entender que Deus está se revelando, né? E eu não vou entrar por esse aspecto, digamos, epistemológico, porque senão a gente vai isso dá pano pra manga, mas isso é digno de nota, né? É bom que a gente tenha diante dos nossos olhos, antes de, inclusive, a gente aprender a falar, Pedro. Né? Sim. Antes do ser humano criar uma linguagem adequada, quando a gente ainda soltava apenas sons guturais, Deus já se revelou para o humano. Antes de existir escrita. Sim. Então você imagina aí centenas de milhares de anos, né? Que o ser humano está aqui há centenas de milhares de anos, assim diz a ciência, né? Nessa bola que é o planeta Terra, e Deus já se revela. Então você imagina quanta coisa já se perdeu, né? Mas quanta coisa foi se sedimentando até que a gente tem aí essa revelação do jeito que a gente entende hoje, né? Mas eu acho bom essa vertigem quando a gente pensa nessa noite escura dos tempos, sabe? Então, Alexandre, eu acho que, desculpa te interromper, eu tô a pessoa do senão, né? Há um documento conciliar que fala aí do diálogo com outras religiões, com um diálogo também entre os cristãos, que fala da semente do verbo que existe nas outras comunidades religiosas, não é? Ou seja, Deus já foi plantando essa experiência de revelação nas outras realidades. E é importante, é bonito perceber essa questão de revelação. Não significa que as outras religiões, não dentro do contexto cristão, elas têm percepções diferentes de Deus. Isso aí a gente pode deixar para quem estuda antropologia, filosofia da religião, não é, Alexandre? Dizer, olha, os brahmanes têm uma percepção diferente de Deus. Não é isso. Mas a gente acredita, o Concílio Vaticano II diz isso, onde há a bondade, onde há a promoção humana, ali há uma semente do verbo, ali há o Deus que cremos.
Né? Então é importante a gente entender que esse movimento parte de Deus e que esse contato dessas civilizações com Deus vai gerando esse movimento de bondade, de compaixão e tudo mais, mas isso é pra gente falar aí depois que a gente falar de todas essas séries aí da revelação divina. Mas, Alexandre, a gente tem que falar daquilo que é, não é? Nesses 5 minutinhos finais aí, antes dos patrocinadores, esse programa vai ser um pouquinho mais curto, a gente podia fazer um itinerário da revelação divina no Antigo Testamento. Vamos. Eu acho que fica mais fácil. Legal. Né? E, lógico, a gente poderia usar todo o Gênesis, todas as narrativas de Gênesis, Adão, Eva, Noé, Abraão, Isaac, Jacó. A gente poderia falar de Êxodo, mas se a gente quer falar do ponto de vista de experiência, não é, de Deus, não dá para falar dessa experiência de revelação divina sem falar sobre as teofanias, ou como Mircea Eliade que fala, hierofanias, não é isso? Mircea Eliade usa o termo hierofanias. Né? Teofania, se você quiser falar de manifestação de Deus. Hierofania, se você quiser falar de manifestação do sagrado. É a mesma coisa. Sim. E aí, lógico, o que é um exemplo dessas teofanias? Ora, basta pegar a própria experiência de Moisés com a sarça ardente, ou a nuvem, não é? Que vai caminhando à frente, essas narrativas do Êxodo, mas muito mais claramente você tem isso nas outras narrativas anteriores ao Êxodo. Não Adão e Eva, porque aí tem toda uma questão do poema. Aliás, procure lá o nosso programa Adão e Eva Além da Lenda, né? Mas, por exemplo, o fato de que Deus manda inundar a terra para cancelar a terra e dar um reboot na terra, né, com Noé. Há um quê de teofania ali, o vento que fala, as águas que falam, ou seja, Deus que se manifesta no trovão. Esses são exemplos de manifestações divinas, ou de manifestações divinas e de percepção de Deus que se revela pelos fenômenos da natureza. E isso não acontece só com os povos originários, com os orientais, com os asiáticos, isso também acontece em um momento com a nossa crença, a nossa fé, não é, Alexandre? É muito, muito significativo, por exemplo, quando nós olhamos para a figura de Abrão, ele ainda não tinha nem o nome de Abraão, mas era Abrão, e ele estava lá muito de boa na terra dos pais dele. Ele nem tinha assim um contato tão grande com Deus. Talvez tivesse uma religião que herdou dos pais, né? Uma religião, digamos, mais cultural, e ele de repente escuta a voz de Deus, e essa voz começa a dirigir a vida de Abrão, né? Sai da terra do seu pai e vai para o lugar onde eu vou te mostrar. Então, se a gente pega o paradigma de Abrão, que é o nosso pai da fé, nós vamos perceber que na hierofania você tem uma mudança de chave. Todo mundo que faz a experiência de Deus, ou a experiência com Deus, ou vê Deus face a face, ou ouve a voz de Deus, tem essa guinada na vida, né? Independente se é uma revelação natural ou sobrenatural, mas se você perceber Deus na sua vida, você não pode mais agir da mesma forma, né? Então, esse é o primeiro ponto, né? Esse é o que nos une todos a Abrão, é o que nos faz todos sermos filhos de Abrão, seja sanguíneo ou apenas espiritual. Se você percebeu Deus, pronto, você está numa nova percepção do mundo. É isso. Eu acho que a partir dessas definições prévias, Alexandre, a gente pode voltar no segundo bloco para falar então das revelações, ou fazer um passeio rápido da revelação no Antigo Testamento. Pode ser, sim ou não? Sim! Então vamos embora. Deus nunca falou comigo, Ele nunca me apareceu. Eu nunca vi um anjo, nem ninguém de lá do céu. Eu nunca vi Maria, nunca tive uma visão. Respeito quem diz que viu, respeito quem diz que não. Deus nunca falou comigo, Ele nunca me apareceu. Eu nunca vi um anjo, nem ninguém de lá do céu. Eu nunca
nunca vi Maria, nunca tive uma visão. Respeito quem diz que viu, respeito quem diz que não. Tem gente que quer sinais para crer um pouco mais. Tem gente que mesmo vendo parece que nunca viu. Tem aquele que vê pra crer, tem aquele que crê sem ver. Deus nunca me apareceu, mas assim mesmo eu creio em Deus. Deus nunca falou comigo, Ele nunca me apareceu. Eu nunca vi um anjo, nem ninguém de lá do céu. Eu nunca vi Maria, eu nunca tive uma visão. Respeito quem diz que viu, respeito quem diz que não. Tem gente que quer sinais para crer um pouco mais. Tem gente que mesmo vendo parece que nunca viu. Tem aquele que vê pra crer, tem aquele que crê sem ver. Deus nunca me apareceu, mas assim mesmo eu creio em Deus. Deus nunca me apareceu, mas assim mesmo eu creio em Deus. Deus nunca me apareceu, mas assim mesmo eu creio em Deus. E neste episódio nós estamos falando de Deus que se mostra para o humano, né? E para designar este movimento de Deus que vem até nós usamos a palavra revelação. E aí, Pedro, eu gostaria de ir um pouco, como geralmente eu faço, para a etimologia da palavra, né? Porque é uma palavra bonita e enigmática, né? Revelação. Porque tem o re aí, que quer dizer que acontece mais uma vez, mas também pode dizer que é um retorno, né? Ir para trás, junto com um velar, né? Velar para nós pode ter o sentido de você coloca uma vela ali que ilumina, né? Então você pode passar uma noite em vigília com uma vela, né, velando, mas também você pode colocar um véu, né, escondendo. Olha só aqui um jogo de palavras bonito. De toda forma, o revelar, ele tem esse caráter de mostrar e esconder, um jogo, né, de como a gente faz com a criança, né? E toda criança adora. Você cobre assim o rosto da criança e depois tira as mãos e fala, achou! Né? E a criança se diverte porque ela está fazendo a experiência da revelação. Né? Por quê? Porque, veja só, né? Quando você tem a experiência com Deus, você geralmente experimenta também algo muito angustiante, que não consigo dizer totalmente o que foi que eu senti, né? Porque Deus é tão grande, né? Essa experiência é tão magnífica, que aí você fala assim, caramba, e agora como é que eu passo isso pra frente, né? Sim. Então, a gente sempre tem aí nessa tarefa de expressar a experiência, a angústia de a linguagem não dar conta. Esse que é o ponto. É por isso que Deus se revela também e se oculta na linguagem. Aliás, tinha um professor nosso, o professor Donizete, que usava um jogo de palavras interessante, né, Alexandre? Que Deus se revela ocultando e se oculta revelando. Perfeito. É um jogo, né? E é muito bonito perceber isso. Não que Deus fica brincando de esconde-esconde, mas é um caminho pedagógico. Sim. Deus vai se revelando à humanidade na medida em que a humanidade consegue perceber aquilo que é a revelação divina. Ora, basta você pegar, e aqui há uma tremenda sabedoria, não que haja só aqui as Sagradas Escrituras, é a própria sabedoria de Deus por inteiro, mas você consegue perceber a própria pedagogia da revelação divina ali, não é? Primeiro, acontece de maneira poética, é
um Deus que vai ali conversando com Adão, com Eva, há também a história da serpente, e ali há uma revelação primeira de que Deus é o criador de tudo. Depois vem toda a narrativa de Noé, que é fantástica e quer dizer que Deus ama a humanidade, que não tem intenção de destruí-la por mais que ela se afaste. Depois há as narrativas de Abraão, de Isaac, Jacó, que querem ali no meio, né, dessa experiência narrada nas Sagradas Escrituras revelar de que Deus tem um projeto, né? Deus não simplesmente escolheu a esmo uma pessoa, ele tem um projeto. Ou seja, toda essa primeira sessão de Gênesis, ela mostra exatamente isso, a pedagogia paulatina de Deus para se revelar à humanidade, nesse jogo de ocultar-se e de revelar-se, não é? Conforme a compreensão vai crescendo. E aí, quando a gente chega em Êxodo, na narrativa de Êxodo, tudo é muito mais explícito, não é, Alexandre? Tudo é muito... a experiência é muito mais forte para todo mundo, não é? Uhum, Então, quando você pega, por exemplo, a narrativa de Noé, inclusive do dilúvio, né, que de alguma maneira, né, se entende, né, há indícios de que naquele pedaço ali do Oriente Médio parece que houve um fenômeno climático e aquele povo fez uma experiência de dilúvio, por exemplo, né, de um momento que teve muita água num determinado canto. Alguém fez essa experiência como uma teofania, né, como algo, uma manifestação de Deus. E é interessante, Pedro, que, por exemplo, você tem uma narrativa bíblica, né, digamos, registrada na Bíblia do dilúvio, e você tem uma narrativa também registrada na epopeia de Gilgamesh, né? Sim. E aí, olha só, você tem dois povos diferentes, os sumérios e os hebreus, que sedimentam essa experiência. E aí você percebe que existem incongruências. As narrativas não batem, são parecidas em certo sentido e por outros não são, porque você tem essa limitação da linguagem. Então, por que às vezes as religiões não se entendem? Porque existem essa limitação da linguagem, que talvez se a gente fosse parar para se escutar de fato, ia perceber que a gente está falando da mesma coisa. Só que o contrário também acontece com o povo de Deus, né? Um fala, olha, eu senti desse jeito. E o outro fala, poxa, pra mim também bateu assim. E aí, a experiência divina passa a não ser simplesmente pessoal, passa a ser comunitária, né? E aí você tem um povo que começa, sim, a se movimentar a partir, né, dessa junção de experiências pessoais que se tornam comunitárias. E aí, como o Pedro disse, o Êxodo é talvez um paradigma. Se Abraão é um paradigma de experiência pessoal, o Êxodo, né, é um paradigma de experiência comunitária, né, da libertação, que não é só de um povo que começa a caminhar junto, de um povo que começa a ter regras de convivência para poder bem viver, para poder honrar essa experiência primeira. Sim, porque a gente já deve ter falado isso em algum programa e é sempre bom retomar. Você tem a narrativa do Êxodo fechadinha ali e não há, vamos assim dizer, como você experimentar ou se aproximar desse evento da libertação fora dessa realidade narrada no livro do Êxodo, mas há alguns historiadores que colocam de que o movimento existiu, mas provavelmente, historicamente, de um jeito diferente. A gente já falou sobre isso, não é? Sim. De que foi um grupo que escapou daqui, outro grupo que escapou dali, e foram formando, como os quilombos, né, Alexandre? Daqueles que fugiam da escravidão. Verdade. E vão construindo ali uma identidade própria e tudo. Esses que fugiam da escravidão do Egito acabavam se refugiando em um só lugar e vão trocando experiências, e no fim, daquele
povo, vamos usar o termo quilombo, mas não é o mais correto, mas vamos trazer para uma realidade brasileira, há uma conclusão de quem permitiu que a gente não ficasse na escravidão, quem permitiu que a gente fosse livre, esse ser que nos permitiu foi o próprio Deus, foi Ele quem nos libertou, foi Ele quem nos garantiu a liberdade. Ou seja na narrativa do mar que se abre, ou seja na fuga, não é, de porções de pessoas, ali ainda há o que é o cerne dessa experiência de revelação, de que Deus escolheu uma porção de escravizados para ser o seu povo. Não é? O cerne da revelação está aí. E a partir disso se dá, como diz o Alexandre, toda uma organização da própria nação de Israel. A organização social, a organização até de regras de higiene, tudo isso começa a acontecer como ponto fundante a revelação de um Deus que não quer esse povo escravizado. É isso, né, Ferreira? É isso, e é importante a gente lembrar também que antes dessas narrativas bíblicas que está no papel, e a gente de alguma maneira é adorador do papel, né? A gente tem um fetiche com papel e agora com as telas, né? Tem gente que jura que o que tá no grupo do Zap da família é verdade a todo custo. Sim, recebi no Zap da família, é verdade. Antigamente era, tá no livro, é verdade, né? Inclusive, se você pensar em termos de experiência, por exemplo, medieval, o livro era o lugar onde os encantos eram guardados. Então você proclamar as palavras daquele livro era capaz de transformar chumbo em ouro e assim por diante. Mas aí é que está. Antes de existir a escrita, existia a oralidade e existia os rituais. Então você imagina que aquele povo fez uma certa experiência, de alguma maneira ele quer revisitar aquela experiência, né? Então, o povo hebreu criou, né, ou de alguma maneira sedimentou, ou ainda fez com que ano após ano essa experiência se repetisse da Páscoa, né? Então, né, os hebreus chamavam as crianças, toda a família, junto, olha, agora que a gente vai partir o pão, a gente vai partir o cordeiro, e aí o mais novo perguntava pro mais velho, por que a gente faz isso nessa noite, né, desse jeitinho? E aí era o momento oportuno para se contar aquela história daquele povo, né? Veja, o ritual e a história contada, que depois passa a ser a história escrita, são onde reside de fato a sacralidade do relato, né? A sacralidade da experiência de fé, né? E a gente às vezes esquece essas coisas, e por que a gente esquece, Pedro? Às vezes o ritual ele não tem a força que deveria ter em nós, né? De nos jogar nesse momento tão especial da história do nosso povo, que fez com que as coisas fossem do jeito que são para nós, né? Desse sentimento de pertence, né? Então, a revelação nesse mostrar e esconder, às vezes ele pode ganhar força também quando os ritos acontecem e a gente pode dizer assim, puxa, eu toquei de alguma maneira naquilo que estão me contando. De alguma maneira eu revivi isso, né? Então, o reviver e o revelar andam juntos. Sim, e eu acho que vale a pena, você já falou e eu acho que não tem muito o que acrescentar, mas eu só quero insistir nisso. Toda a Sagrada Escritura, toda ela é fruto antes de tudo, de uma tradição oral. Toda ela. Não é só a narrativa do Êxodo, não é só as narrativas dos reis, não é só ali tudo que é colocado em Gênesis. Os evangelhos são frutos de uma tradição oral. As epístolas de Paulo, algumas foram escritas à própria pena, mas
outras elas são também frutos de uma narrativa oral. É sempre importante isso. Aquilo que foi vivido vai para o papel. Não aquilo que vai para o papel se torna vivido. Não à toa, a igreja vem insistindo muito na retomada da liturgia, não só como ápice da vida cristã, mas como fonte também daquilo que é a própria teologia. Ou seja, aquilo que é celebrado e como se celebra, como essa comunidade celebra, como se vive a liturgia, é fonte daquela igreja para ela ter uma série de outras coisas. Isso é importante, não é? Por quê? Porque o celebrado, a gente vem de uma religião que celebra antes de tudo. Antes de tudo, ela é celebradora daquilo que foram esses eventos de revelações divinas. Eu acho que isso é importante. Alexandre, dá um passinho para frente, certo? Porque essa revelação, a gente acho que conseguiu delimitar bem ali essa experiência comunitária e como a tradição oral vai desembocar no escrito, mas dentro dessa pedagogia da revelação divina, dentro do Antigo Testamento, há um movimento extremamente importante que vai preparando a própria igreja, ou melhor dizendo, a própria comunidade, não é, de fé, e a gente não pode falar de igreja ainda nesse momento, para a revelação final em Jesus Cristo, que é um movimento profético, não é, Alexandre? Eu acho que vale retomar aqui o símbolo niceno-constantinopolitano. Eu tô batendo tua carteira aí, mas quando diz isso, né? Creio no Espírito, Senhor, que dá a vida, que procede do Pai e do Filho, e como o Pai e o Filho é adorado e glorificado, ele que falou pelos profetas. Ou seja, Deus se revelou à humanidade em um período da história de Israel, falando sobre ele, se revelando por meio dos profetas. E que prepara, lógico, a revelação em Jesus Cristo, não é, Alexandre? Vamos falar então de profeta, Pedro. Para mim, a minha concepção do que é o profeta mudou muito quando eu entendi um pouco melhor a concepção islâmica do que é o profeta, né? Na concepção islâmica, veja só, o último dos profetas, o profeta acabado, é Muhammad. E Jesus é um dos profetas. Inclusive, é um profeta muito importante, né? Mas há quem admita, inclusive, que existiu outros profetas antes em outras tradições que não só a judaico-cristã islâmica, né? Então, há quem diga, a partir da teologia muçulmana, que Confúcio pode ser considerado um profeta, né? Que Buda pode ser um profeta, e assim por diante. Isso significa que a gente pode encarar Moisés como um profeta, mas também Isaías. E no fim, né, quando a gente fala de revelação, a gente pode dizer que o profeta é sobretudo alguém que ouve a palavra de Deus e que professa essa palavra que foi ouvida, né? Que inclusive isso pode ser para essa pessoa algo arriscado, né? Então, se a gente for pegar aquilo que está ali nos livros do Antigo Testamento, dos profetas, como eu falei, Isaías, mas também Elias, mas também Ezequiel e assim por diante, nós vamos ver que às vezes o cara nem queria seguir aquele caminho, né? Ele queria fazer outras coisas, né? E Deus coloca a pessoa no balaio e a pessoa se coloca inclusive contra a sua tradição religiosa ali, ou contra um rei, alguém poderoso. Mas quando Deus fala pelo profeta, primeiro isso, é porque o profeta não teve escolha do ponto de vista humano, ele tinha que proclamar aquela palavra, né? Sim, claro que ele tinha escolha, ele adere, mas é que a experiência foi tão forte que ele se coloca para falar, né? Então, seja lá digamos, nos pais da fé, isso está presente, né? É o que move Abraão, Isaac e Jacó, seja aquilo que move Elias, Ezequiel, Amós, Zacarias, é sempre estar imbuído do Espírito de Deus, ser tocado por Deus, e aí, aqui está aquilo que Deus me disse, né? E aí, talvez, para a gente fazer também essa ligação com o próprio o creio, Deus continua falando com os profetas também no Novo Testamento, né? Sim. Então, se a gente for pensar em termos de experiência do povo de Deus, o povo de Deus neotestamentário,
contrário, a gente vai ver que Deus continua a mover o coração do ser humano para que essa chama do amor divino não se apague, né? Para que a gente possa continuar percebendo essa ação de Deus. Porque se você levar em conta, por exemplo, que após a ascensão de Jesus Cristo, ele envia o Espírito Santo, e é o Espírito quem vai guiando a igreja, vai tocando as coisas, vamos assim dizer, os apóstolos agiram em nome de Deus e agiram sob o Espírito Santo, e sim, lógico, eles não estão dentro do movimento histórico do profético, mas eles agem e servem, não é, da mesma maneira que os profetas serviram. E o mesmo acontece conosco, não é? Quando nos permitimos sermos guiados pelo Espírito Santo e nos colocamos nesse meio, a profecia não morre. Se fala muito isso, não se pode deixar morrer a profecia, né? Então a profecia não morre. E nesse sentido, profecia e revelação, eu acho que aqui a gente pode até falar meio pro final, né, Alexandre? Já terminando, profecia e revelação convergem. Até naquilo que é a palavra, a interpretação mais simplória, né? Olha, você está profetizando, essa é uma revelação que você está tendo a meu respeito, mas da mesma maneira, profecia e revelação convergem, porque a revelação é Deus que se dá a conhecer e o profeta dá a conhecer aquilo que Deus deseja que seja conhecido por meio e pela ação do Espírito Santo, ou seja, convergem de uma maneira ou de outra, e a revelação ela continua acontecendo, ou melhor dizendo, agora, depois de Jesus Cristo, explicitada sob a luz do Espírito Santo, sob a assistência do Espírito, né, Alexandre? Eu acho que dá uma boa introdução isso tudo, não? Eu acho. Na teologia católica, Pedro, eu vejo uma preocupação com uma geografia de Deus, né? Se você pensar em termos de como a gente encara o Deus do Antigo Testamento, a gente percebe que parece que é um Deus que está distante, né? O Deus do céu, né? É um Deus de uma outra esfera de existência ainda, né? Mas que de alguma maneira chega até nós. Aí, em Jesus, a gente tem a magnífica expressão, ele está no meio de nós. Mas esse ainda está no meio de nós pode ser entendido como ele está do nosso lado. Ele está convivendo aqui com a gente. Ele é um de nós. Emmanuel, Deus conosco. E aí, o Espírito Santo ele está no meio de nós de uma maneira bastante provocadora e eu poderia dizer até inovadora em certo sentido, em termos das histórias da religião, porque é o Deus que habita dentro, né? É o Deus que está no coração. Uma frase bastante célebre também a consciência é o sacrário do Espírito Santo. Então imagina, né? Esse Deus que estava lá no céu e ainda está, isso que é muito, muito legal na teologia católica, né? É um Deus que é diverso, mas é um Deus também que se aproxima e que caminha com você, caminha à sua frente, caminha ao seu lado, caminha atrás de você para te suportar nessa jornada, mas é um Deus também que habita dentro de você, que se você fazer esse caminho da interioridade, você também vai encontrá-lo, e ele também pode falar por você, ele pode abrir os seus olhos, ele pode, olha só, Pedro, de repente abrir até mesmo o seu olfato. Né? É um Deus que é capaz de fazer com que você o experimente das maneiras mais inusitadas, porque ele está dentro, né? E essa foi uma introdução daquilo que a gente pode falar de revelação, e a gente poderia fazer outros tantos caminhos, né? Talvez o façamos, quem sabe? Mas o ponto é esse, né? Esta revelação com R maiúscula, ela continua pertinente e continua aí para cada um de nós para ser descoberta e redescoberta
conquista a cada dia. Bom, Alexandre, eu acho que serviu como um bom introdutório de teologia da revelação, não é? Pra gente começar. Eu acho que já serviu como um bom introdutório. E aí, então, a gente vai agora parar, não é? Justamente aqui, nessas experiências e nessas outras realidades, para que então, a gente já passou até um pouco já do Antigo Testamento, para que depois, em um outro momento, com calma, a gente possa retomar ainda mais a teologia da libertação, não, da revelação, a questão da revelação na teologia. Pode ser, Alexandre? Pode ser, é isso, né? Acho que esse passar que a gente deu aí digamos, na cronologia é exatamente para dizer que aquilo que aconteceu lá no Antigo Testamento ainda nos serve, sim, né? Ainda é para nós fonte de inspiração, ainda é, e assim crê a Igreja Católica, é para nós uma revelação privilegiada, mais do que qualquer outro, digamos, vidente dos dias de hoje. Procure lá, né, essas fontes milenares aí, né, porque nada disso foi superado, nada disso já era, Antigo Testamento, né, já foi, Jesus já veio, não, né, Jesus se move através daquilo que ele recebeu de seus pais e nos diz, eu não vou tirar nenhum ponto, né, nenhum iota da lei, né, para dizer que tudo que está lá no Antigo Testamento é para nós vivo e eficaz e transformador e libertador, né, Pedro? Porque Deus não revela não se revela para nós e não revela a sua vontade para nós de bobeira, só porque ele se acha bonito, né? Exatamente. Deus não é um influencer. Sim, sim. Né? Se ele se revela é para nos libertar, sim. Sim, e sobretudo um ato de amor e de misericórdia e salvação. Bom, a gente volta no próximo programa, Alexandre, sobre odores, hein? Odores, acho que é uma boa palavra pro próximo programa, sim ou não? Eu fico por aqui, um beijo. Eu vou dizer que não, um abraço. Um aperto de mão, até mais.